Olá. Pensa por um segundo na figura mais icônica do Natal. Provavelmente veio à mente um velhinho de barba branca, roupa vermelha e aquela risada horror, o Papai Noel. Ele parece uma figura que sempre existiu, sabe? Quase eterna. Mas e se eu te disser que essa imagem foi, na verdade, moldada por um poema do século XIX, finalizada por uma campanha de refrigerantes, e que a origem real dele está num bispo grego do século IV, que viveu onde hoje é a Turquia? A nossa missão hoje é exatamente essa: desvendar a jornada de Nicolau de Mira. A gente usou uma pilha de artigos, registros históricos, para traçar o caminho de um homem real, até combativo, que se tornou esse símbolo universal que a gente conhece. Vamos entender isso juntos. Pois é. E o que é fascinante nessa história é que ela vai muito além do Natal. É tipo no estudo de casos sobre como os mitos viajam através dos continentes e dos séculos, como a fé se transforma em folclore e, o mais impressionante, como o marketing pode pegar uma tradição de quase 2000 anos e dar a ela um rosto definitivo para todo mundo. Então, vamos começar pelo começo de tudo. Quem era esse homem, Nicolau? As fontes que a gente tem descrevem ele como um bispo do século IV na cidade de Mira, uma cidade portuária, né? Exato, na antiga Grécia, que hoje fica no sul da Turquia. E ele viveu num período bem turbulento, de intensa perseguição aos cristãos pelo Império Romano. E pelo que eu li, ele não era uma figura muito passiva, né? De jeito nenhum, ele não estava ali só esperando o martírio. Nicolau era um defensor ferrenho, quase militante, da sua fé. Existem relatos de que ele foi preso, torturado, por se recusar a renegar o cristianismo. Mas a história que talvez melhor capture esse temperamento passional dele aconteceu no primeiro concílio de Nicéia. Peraí, primeiro concílio de Nicéia. Isso soa bem importante. O que estava em jogo ali? Era o evento que ia definir os pilares do cristianismo como a gente conhece. A principal pauta era decidir a natureza de Cristo. Um presbítero chamado Ário defendia que Jesus, por ser filho, era uma criação de Deus e, portanto, não era divino da mesma forma que o Pai. E o Nicolau, que defendia a doutrina da Santíssima Trindade, ficou tão indignado com o que ele considerava uma heresia que, segundo a lenda, ele se levantou e deu um tapa na cara do Ário no meio do concílio. Ok, então o protótipo do Papai Noel era, na verdade, um brigão teológico. É quase impossível conciliar essa imagem de alguém esbofeteando um oponente com um velhinho que nos manda ter paz e amor. Mostra que ele era um homem de convicções, digamos, inabaláveis. Mas, paradoxalmente, o que o imortalizou não foi sua fúria teológica, foi a sua generosidade. A lenda que funda tudo é a das 3 filhas de um homem pobre. Sem dinheiro para o dote, o destino delas seria a prostituição. Nossa! Diz a história que Nicolau, agindo em segredo durante a noite, jogou 3 sacos de moedas de ouro pela janela da casa. Ele salvou as moças e garantiu um futuro digno para elas. E essa ação secreta de dar o presente sem querer o crédito, essa é a semente de toda a tradição, né? O presente anônimo que aparece magicamente. Sem dúvida. E, a partir daí, a fama de benfeitor só cresceu. E é aqui que a conexão dele com as crianças se torna indissolúvel. Uma das lendas mais sombrias, mais poderosas, é a de que ele teria ressuscitado 3 crianças que tinham sido assassinadas por um açougueiro. Meu Deus! Sim, que planejava vender a carne delas. Essa história, por mais macabra que pareça, selou a reputação dele como grande protetor dos pequenos. E isso foi fundamental para a evolução dele depois. Ele virou padroeiro das crianças, mas também dos marinheiros, comerciantes, basicamente de todos que precisavam de um milagre. Certo. Então, depois da morte dele, o culto a São Nicolau se espalha, mas ainda de forma local. O que o transformou numa celebridade internacional foi um evento que, olha, parece saído de um filme de aventura. O roubo dos ossos dele. Exatamente. Em 1087, mais de 700 anos após a morte dele, marinheiros da cidade de Bari, no sul da Itália, navegaram até Mira.
A região estava sob o domínio dos turcos seljúcidas, e os italianos usaram isso como um pretexto. Eles arrombaram o túmulo, pegaram os restos mortais de Nicolau e levaram para Bari. As fontes usam a palavra saqueadas, e foi basicamente isso, uma operação de contrabando de relíquias. Mas por que tanto trabalho para roubar ossos de um santo que morreu séculos antes? Qual era o valor disso? É que na Idade Média, as relíquias eram mais do que objetos de fé, eram ativos geopolíticos e econômicos. Ter os ossos de um santo poderoso como Nicolau garantia prestígio, poder e principalmente uma fonte de renda constante com os peregrinos. Foi a versão medieval do marketing viral. Ah, entendi. Bari, que era uma cidade portuária mediana, se transformou num dos maiores centros de peregrinação da Europa. E Veneza, sua grande rival comercial, ficou com tanto ciúme que, anos depois, organizou outra expedição e alegou ter pego os ossos restantes. E aí começou uma disputa que dura até hoje. Uma verdadeira guerra fria por relíquias. E essa busca continua, pelo que eu li. Cientistas e arqueólogos ainda estão nessa caçada. Sim, é fascinante. Recentemente, cientistas de Oxford analisaram um fragmento de osso pélvico que está nos Estados Unidos, mas que veio da França. E a datação por radiocarbono apontou para o século IV, a época exata em que Nicolau viveu. Uau! Ao mesmo tempo, arqueólogos na Turquia dizem ter encontrado uma câmara intacta sobre a igreja de São Nicolau, que poderia ser o túmulo original dele. A verdade é que o tráfico de ossos era tão intenso na Idade Média que é quase impossível ter certeza. Como um dos cientistas disse, no final, é sempre uma questão de fé. Então a imagem do santo generoso, protetor das crianças, já estava consolidada na Europa. Tudo por causa dessa turnê póstuma das relíquias dele. Mas ele ainda era um bispo com traje de bispo. O salto para o velhinho de roupa vermelha que a gente conhece é gigantesco. Onde que essa transformação visual realmente começa? A grande virada acontece no norte da Europa, especificamente na Holanda. Lá, a figura de São Nicolau evolui para o Sinterklaas. Ele ainda mantém muitas características originais. A festa dele é em 6 de dezembro, dia da morte de Nicolau, e ele ainda se veste como um bispo, com mitra e cajado. Mas novos elementos mais folclóricos são adicionados. Ele não chega mais a pé. Ele chega num cavalo branco, vindo da Espanha, num barco a vapor. Num barco a vapor. Que detalhe específico! E o mais importante, ele carrega um grande livro vermelho, onde estão anotados os nomes de todas as crianças, com detalhes se elas foram boas ou más durante o ano. Peraí, um livro de bons e maus. Isso já tem um tom meio julgador, que a gente também vê no Papai Noel moderno? Essa ideia de vigilância e recompensa já estava ali, então? Exatamente. Essa é uma peça-chave que sobrevive à transformação. O Sinterklaas não era só generosidade, era também uma figura de autoridade moral. Ele recompensava os bons com doces, deixados em sapatos na lareira, mas ameaçava levar os maus embora num saco. Era bem popular entre os pais, claro. Imagino. E é essa figura, o Sinterklaas, que faz a viagem mais importante de todas. Cruza o Atlântico. Isso. No século XVII, imigrantes holandeses fundam uma colônia na América chamada Nova Amsterdã. Eles levam com eles suas tradições, incluindo a festa do Sinterklaas. Com o tempo, Nova Amsterdã se torna Nova York, e a pronúncia anglicizada de Sinterklaas gradualmente se transforma em Santa Claus. Santa Claus, exato. E essa mudança de nome é mais do que só uma tradução. É um rebranding completo, imagino. Total. Ao se livrar do São ou Sinter, ele deixa de ser uma figura católica específica e se torna mais ecumênico, quase secular. Fica acessível a todos numa nação de imigrantes que estava tentando criar as suas próprias traduções. E aqui a gente chega no século XIX nos Estados Unidos, que foi o verdadeiro laboratório onde o Papai Noel moderno foi construído. É como se várias pessoas fossem adicionando uma peça ao quebra-cabeça. Perfeito. A primeira grande peça veio em 1823, com um poema anônimo chamado Uma Visita de São Nicolau, que hoje todo mundo conhece como "'Twas the Night Before Christmas". Esse poema é revolucionário. Ele tira o Nicolau do cavalo branco e coloca ele num trenó puxado por 8 renas.
com nomes e tudo. Ele transforma o bispo alto e austero num elfo velho e alegre, bochechudo, que entra nas casas pela chaminé. Praticamente todo o roteiro da noite de Natal moderno tá ali. Mas a imagem visual ainda não estava definida, certo? Ele ainda não tinha a roupa vermelha como padrão. Não mesmo. Por décadas, ele foi desenhado de várias formas. Foi o cartunista político Thomas Nast que, a partir da década de 1860, adicionou outras peças cruciais. Foi o Nast que o vestiu pela primeira vez num traje vermelho com pelos brancos, deu a ele uma oficina no Polo Norte com elfos e a famosa lista de crianças boas e más. Ele estava criando um ícone nacional americano. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a Coca-Cola não inventou o Papai Noel de vermelho. De forma alguma. O que a Coca-Cola fez, a partir de 1931, foi a jogada de mestre em termos de marketing. Eles contrataram o ilustrador Haddon Sundblom para criar um Papai Noel para as campanhas de inverno deles. Sundblom se baseou no poema nos desenhos de Nast, mas deu ao Papai Noel um rosto mais humano, sabe? Mais caloroso, simpático. Inspirado num vendedor aposentado que era amigo dele. E ele padronizou a imagem. O velhinho robusto, com bochechas rosadas, olhos brilhantes e o traje vermelho e branco que, convenientemente, eram as cores da marca. E como a Coca-Cola era uma gigante global, essa imagem foi exportada para o mundo todo de forma massiva. Eles não inventaram, mas eles carimbaram a versão final e tornaram o padrão universal. Exatamente. A campanha foi tão bem sucedida que, no imaginário popular, a marca e a figura se fundiram, e isso levanta uma questão sobre como a cultura de consumo se apropria de uma lenda. Em países como o Brasil e Portugal, a tradição era o presépio, e quem trazia o presente era o menino Jesus. O Papai Noel só ganhou força no século XX por influência desse ícone americano. E o mais curioso sobre a tradição em Portugal, que tem uma ligação forte com o Brasil, é que lá já existia uma versão alternativa do Papai Noel muito antes. As fontes mencionam o rei Dom Fernando II. Sim, esse detalhe é fantástico. Dom Fernando II, que era alemão, já tinha o costume no século XIX de se vestir de São Nicolau para distribuir presentes para as crianças no palácio. E o mais curioso é que o traje dele era verde e branco. Ele estava completamente fora da paleta de cores que viria a ser o padrão. Um Papai Noel verde. Sim. Existem até gravuras pintadas pelo próprio rei mostrando essa versão. Ou seja, muito antes da Coca-Cola, Portugal já tinha um Papai Noel hipster. Isso mostra que a devoção ao santo original já existia ali, né? Como nas festas nicolinas em Guimarães, que homenageiam São Nicolau como padroeiro dos estudantes e existem desde o século XVII. Essa distinção é crucial. O culto a São Nicolau, o santo, tem raízes profundas na Europa. A figura do Papai Noel, o ícone comercial, é uma importação cultural muito mais recente, que em muitos lugares acabou se sobrepondo à tradição anterior. Uau! Então, recapitulando essa jornada inacreditável, a gente começa com um bispo turco temperamental, fervoroso, que defendia a fé com os punhos. A fama de generosidade o transforma num santo, cujos ossos foram roubados e viraram ativos econômicos. Ele viaja para a Holanda, vira um juiz de bom comportamento infantil, cruza o oceano, é reinventado por poetas e cartunistas nos Estados Unidos e finalmente tem sua imagem globalmente padronizada por uma campanha de refrigerantes. É uma demonstração impressionante da plasticidade de um mito. A história de São Nicolau mostra como uma figura pode ser despida e revestida de significados para servir às necessidades de cada época. Ele foi um símbolo de fé inabalável, depois um ícone de caridade milagrosa, uma ferramenta de disciplina moral e, por fim, o garoto propaganda da abundância e do consumo na era moderna. E no final, fica uma reflexão para quem nos ouve. A figura do Papai Noel, como a conhecemos hoje, é uma invenção comercial que apaga a história complexa e fascinante do santo. Ou ela é, na verdade, a evolução natural de uma lenda. A prova de que as melhores histórias são aquelas que conseguem se adaptar para se manterem relevantes, não importa o século.